Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas de volta ao curso Violência contra a Mulher Não é Normal. Eu me chamo Bruna Latrofe, sou gestora de projetos da organização Serenas, mas vocês podem se referir a mim como Brunex, que é um apelido que eu ganhei, né, trabalhando numa organização com jovens, com adolescentes e jovens da faixa etária de vocês. Então, vamos lá. Hoje, a gente dá início ao nosso módulo 3, onde a gente vai trabalhar quais são os meus direitos e pensar um pouquinho sobre a conquista dos direitos de meninas e mulheres desde muitos anos atrás, né? Então, a gente vai passar por uma linha do tempo com essa trajetória de conquistas de direitos e a gente vai trazer as leis vigentes, então 3 leis que ainda estão em vigência, né, que ainda funcionam no nosso judiciário, tá, sobre os direitos de meninas e mulheres. O nosso módulo 3 vai ter 2 aulas. A primeira aula vai trabalhar essa linha do tempo, então os meus direitos, leis vigentes, né, um pouquinho desse histórico de conquistas. E a segunda aula, a gente vai pensar um pouquinho sobre onde buscar ajuda quando a gente sofrer uma situação de violência ou quando a gente presenciar que um colega, ou enfim, identificar que um colega nosso, uma colega nossa, está sofrendo alguma situação de violência, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre os nossos direitos. Bom, eu trouxe de fato uma linha aqui do tempo e a gente vai passar por alguns anos que foram marcos, né? Anos que tiveram marcos de conquistas de direitos de meninas e mulheres. Em 1827, foi o ano em que meninas foram liberadas a frequentarem as escolas, ou seja, antes disso, só os meninos que podiam frequentar aulas, né, instituições de ensino. Depois, em 1879, as mulheres elas conquistaram o direito ao acesso às faculdades. Então, antes era só as escolas, em 79 a gente já começou a frequentar as universidades, as faculdades do nosso país. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Então pensa, hoje é muito comum, a gente nem pensa, né, sobre a gente é mulher e vai votar, né? Mas até 1931 a gente não podia votar. A gente só podia ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos. Só os homens tinham acesso, né, ao direito ao voto. Então olha só. E isso assim, a gente pensa, nossa, Brunex, 1932 faz um tempão. Não faz, gente. Faz pouquíssimo tempo quando a gente pensa em história, né? Então, assim, bem preocupante. Em 1962, houve a criação do Estatuto da Mulher Casada, que trouxe direitos às mulheres que estavam em matrimônio, né, que a gente chama no casamento, que antes não tinham esses direitos, tá? Então, assim, antes disso, só homens, gente. Pensa que só homens tinham direitos, né? Os homens, eles desde sempre têm direitos e a gente teve que, né, ter toda uma luta, toda uma mobilização de movimentos de meninas, de mulheres, para a gente conseguir conquistar esses direitos. Em 1977, foi aprovada a Lei do Divórcio. Então, foi só aí que as mulheres, de fato, puderam se divorciar quando elas não estavam felizes dentro do casamento, né? Antes disso, elas tinham que permanecer no casamento. Até porque, se houvesse qualquer situação em que elas saíssem de casa, né, elas perdiam a guarda dos filhos, então elas perdiam acesso aos filhos. E daí, com a lei do divórcio, isso passou a ser um pouco diferente. Né? Então, elas tiveram o direito de falar, ó, não estou mais feliz nesse casamento, não quero permanecer mais nessa relação, vou entrar com um pedido de divórcio. Em 88, houve o primeiro encontro nacional de mulheres negras. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de feminismo, né, a gente tem que pensar naquilo que a Carol trouxe sobre interseccionalidade. A gente tem que pensar que mulheres têm menos direitos, mas quando a gente pensa em questão de raça, mulheres brancas ainda têm muito mais direitos do que mulheres negras, né? Então, vamos pensar numa pirâmide, né? Na pirâmide, a gente vai ver sempre o homem branco lá no topo. Então, o homem branco, ele tem muitos direitos, né? A gente não dá nem para contar, né, a quantidade de direitos que esses homens têm. Depois disso, a gente vai pensar nas mulheres brancas, né? Então, depois dos homens brancos, vêm as mulheres brancas,
depois as mulheres brancas, os homens negros e, por último, as mulheres negras. Então, vamos pensar que mulheres brancas estão 2 vezes acima, né, das mulheres negras. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa em cargos de empresas de multinacionais, os altos cargos, né, os cargos de liderança que a gente chama, normalmente são preenchidos por homens brancos, né? Mas quando a gente vê uma possibilidade de uma mulher estar num cargo de liderança, possivelmente ela vai ser uma mulher branca, tá? E a gente vê uma enorme quantidade de mulheres negras em cargos mais de, que a gente chama de subalternidade, né? Então a gente vê mulheres em cargos de auxiliar de serviços gerais, empregadas domésticas, babás, né? Então a gente pensar que lá em 1988 teve a primeira mobilização, né, de encontro de mulheres negras para pensar nos direitos delas, isso é muito incrível. E daí, quando a gente pensa em leis vigentes, né, e no histórico de conquistas de meninas e mulheres, a gente entra para a criação da nossa lei Maria da Penha, que não sei se vocês já ouviram, possivelmente sim, mas é uma lei que protege mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tá? Essa lei, ela foi criada e carrega esse nome porque uma mulher chamada Maria da Penha, ela sofria violência doméstica do marido contra ela e ele tentou diversas vezes matá-la dentro de casa e felizmente, né, ele não conseguiu, porém ela acabou ficando paraplégica devido a essas agressões do marido, né? E daí, percebendo, né, ela fez toda uma militância, uma mobilização, e daí foi criada em 2006 essa Lei Maria da Penha, que prevê diversos direitos, diversas garantias de direitos para mulheres que são vítimas de violência, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de medida protetiva. O que é uma medida protetiva, Brunex? Vamos lá. Eu estou sofrendo violência dentro de casa, tá? Ou, enfim, não necessariamente dentro de casa, mas meu namorado está me agredindo. Eu vou na delegacia porque eu não quero mais que isso aconteça, eu preciso de proteção legal, eu preciso que um delegado registre lá uma ocorrência para que o judiciário me proteja. Eu vou lá, registro o boletim de ocorrência. Quando eu registro esse boletim de ocorrência falando, olha, estou sendo agredida fisicamente pelo meu namorado, o delegado, ele deve apresentar para você a possibilidade de uma medida protetiva, que é o quê? Uma medida, né, determinada pelo juiz, que vai garantir que esse seu agressor, o seu namorado, ele não se aproxime de você. E daí, dentro dessa medida protetiva, existem algumas determinações de afastamento. Então, assim, seu namorado não pode se aproximar de você a menos de 500 metros. Ele não pode manter contato com você por telefone, redes sociais, ele não pode ir na sua casa, ele não pode falar com a sua família, né? Então, isso significa uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela vai garantir que ele não se aproxime de você até todo um julgamento em relação à denúncia que você fez. Daí, ao final do julgamento, o juiz vai determinar aí uma pena para ele, né? Ele vai trazer uma determinação de condenação. Terminou o processo, termina a medida protetiva. Mas durante esse percurso, você fica protegida por lei, tá? Outra coisa importante, antes da gente voltar para a gente ir para 2015. Essa lei, ela também prevê a criação, que a gente chama de implementação, é um termo técnico, né? Que é a criação de serviços especializados de atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, entre os serviços que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, mas só para vocês terem uma noção, entre os serviços que foram criados, criaram delegacias especializadas de defesa da mulher. Então, são delegacias que atendem esses crimes de violência doméstica e familiar de gênero. A gente tem casas-abrigo, que são casas, né, que são abrigos sigilosos. Então, por exemplo, a minha mãe está sofrendo violência doméstica do meu pai e ele está ameaçando ela de morte e me ameaçando de morte também. A minha mãe, ela vai para a delegacia, registra um boletim de ocorrência e
a rede, né, tanto a delegacia quanto essa rede especializada, vai avaliar se é o caso de você e sua mãe serem encaminhadas para um abrigo sigiloso. É nesse abrigo sigiloso que vocês vão permanecer até que toda a situação seja avaliada, resolvida e vocês permaneçam protegidas dentro desse espaço, que é um abrigo que não é revelado o endereço desse abrigo, né, para ninguém. Então vocês vão ficar lá protegidas até que tudo seja resolvido. A gente também tem aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que tem, gente, todos diversos serviços. Então a gente tem Delegacia de Defesa da Mulher, a gente tem o Poder Judiciário, então a gente tem juízes, promotores, defensores, que vão cuidar da parte de responsabilizar o agressor, né, da situação, o que perpetrou, o que praticou a violência. A gente tem um alojamento de passagem, que é tipo um abrigo ali temporário, até que a gente consiga encontrar, a rede consiga encontrar um lugar para vocês ficarem protegidas. A gente tem a Guarda Civil Metropolitana, que também está lá para resguardar as vítimas de violência. E a gente também tem na Casa da Mulher Brasileira uma equipe psicossocial, que é composta por psicólogos e assistentes sociais que vão realizar o acompanhamento dessa vítima de violência para que ela consiga ali, como eu disse na aula anterior, dar novo significado a relacionamentos, à vida dela, para ela se fortalecer e para que ela não volte para essa violência ou para que ela não entre em um novo relacionamento que possa ser violento. Então, esses são alguns dos serviços aí que a Lei Maria da Penha determinou que fossem criados, tá? Bom, em 2015, a gente teve a Lei do Feminicídio, a criação da Lei do Feminicídio. Então, assim, houve, né, um boom de registros de ocorrências de feminicídio, né? Não que o feminicídio antes da criação dessa lei não existisse, só que ele não era registrado como feminicídio. Então, assim, uma mulher que era morta por ser mulher, muitas vezes o boletim de ocorrência vinha como homicídio comum, não como uma violência de gênero, uma violência fatal de gênero, tá? Depois ali começaram a pensar, né, o nosso legislativo, o nosso poder judiciário, eles começaram a pensar, a discutir, e daí eles falaram, poxa, a gente precisa de fato de uma lei de feminicídio. E daí, essa lei de feminicídio prevê penas mais graves, maiores, né, porque é um crime mais grave, e também faz com que as delegacias se atentem quando elas forem ali registrar a ocorrência. Então, eles começam a avaliar, poxa, uma violência de gênero, né? Então, esse homem matou essa mulher porque ela era mulher. E daí entra, então, no registro de ocorrência como um feminicídio, tá? Então, também foi um avanço aí na nossa legislação, pensando em conquista de direitos de meninas e mulheres. E por fim, como eu disse lá no comecinho, no primeiro módulo, em 2018 surgiu o crime de importunação sexual, que é aquilo que eu falei do ônibus, né? A gente está lá no busão, tal, não sei o quê, tá lá segurando, esperando o nosso ponto chegar, e daí chega um homem e começa a se esfregar, né, atrás da gente, ou encosta nos nossos seios propositalmente, passa a mão na nossa perna. Isso já se configura um crime de importunação sexual, que antes, né, esse crime não existia e também foi um ganho, um marco para a gente. Bom, gente, a gente deu essa pincelada toda aí nas conquistas de meninas e mulheres, nas leis vigentes, e na próxima aula a gente vai pensar sobre rede de proteção. Então, assim, quem vai me proteger se eu sofrer violência? Quem vai proteger a minha colega, a minha mãe, a minha tia, caso elas sofram violência, tá? Que é a nossa aula 2, ainda no módulo 3. Então, eu espero vocês, obrigada por ficarem até aqui e até mais.